Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela audiência. Você aqui de Rio Branco, você que mora na zona rural, você que mora no centro, na periferia, você que mora ao longo da BR-364, da 317, da rodovia Transacriana, os nossos irmãos do interior, de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, onde chega o sinal da sua TV Rio Branco, diretamente pelo Canal 8, SBT. Muitíssimo obrigado de coração, em nome de toda a equipe. E em todo o estado, através da NET HD TV, TV fechada, canal 15. Tá? Bom dia para você que mora na Vila do V, no Maitá, enfim, você que mora ao longo da BR-364, da Transacriana, todo mundo nos assistindo, graças a Deus, né? Essa relação de amizade, de respeito que a gente mantém desde março de 89 com todos vocês, amigos e amigas da TV Rio Branco. Com apoio agora da New Flex, que é uma empresa que representa no Acre os colchões Confortimag, colchões magnéticos, tratamento para a sua coluna e outras doenças. Ele melhora a circulação sanguínea, ajuda na prevenção de dores na coluna, dores lombares, dores musculares, elimina o estresse, a insônia, a enxaqueca, isso mesmo, a fadiga e varizes. Doenças do coração também são eliminadas e tratadas através dos colchões Confortimag, colchões magnéticos. Não basta ser magnético, tem que ser da marca Confortimag, que é uma marca consagrada no Brasil e no mundo. No Acre, ela é representada pela New Flex, 99780549, você fala diretamente nesse telefone com o Alex Martins, que é o proprietário da New Flex. Você pode ligar também para 3222-7537 ou ir à central da New Flex, que funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, na Rua da Invernada, em frente à antiga Eletrobras, tá? Lá no bairro ali é Morada do Sol, ok? Muito bem. Ele já foi prefeito de Assis Brasil de 89 a 92. Está de volta ao comando do município alguns anos depois. Tenho o prazer de conversar agora com Zum Barbosa, prefeito de Assis Brasil, na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia. Seja bem-vindo, prefeito. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Muniz. Boa noite a todos os telespectadores da TV Rio Branco, principalmente ao seu programa. Estou aqui à disposição do programa para compartilharmos aqui ideias e discussões, enfim. Me coloco à disposição do seu programa, Muniz, para fazer alguns esclarecimentos, responder a qualquer pergunta que a mim for formulada e que eu possa, com certeza, responder. Prefeito, quase 30 anos depois, o senhor volta a administrar o município. É verdade, Muniz. Fui prefeito de 89 a 92, né? Depois que estava há 11 anos já no município, desenvolvendo um trabalho relacionado ao extrativismo da borracha. O senhor é funcionário público federal? Sim. Ministério da... cheguei em Assis Brasil em 82 e trabalhando na extinta superintendência da SUDEVIA. Era uma autarquia vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio. Eu fui para lá para implantar o programa de mini-usinas de produção de borracha. Superintendência do Desenvolvimento da Borracha. Exatamente, SUDEVIA. Extinta já? Extinta, e depois da extinção da SUDEVIA já em 92. Exatamente. Os servidores daquele órgão foram remanejados ou para o IBAMA ou para o Ministério da Agricultura, no caso a Superintendência Federal da Agricultura no Acre. Eu optei pela Superintendência Federal da Agricultura e fiquei até agora, o dia 30 de dezembro de 2016, quando fui para a reserva propriamente dita, aposentei para exercer o mandato de prefeito. Prefeito, qual é a principal diferença daquele município de 30 anos para o de agora? A diferença é gritante, Muniz. Há 30 anos atrás nós não tínhamos as logísticas que nós temos hoje, a começar pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que naquela época não existia. O Brasil vivia uma fase na sua história política e econômica muito difícil. Nós saímos de um processo de 21 anos de ditadura militar para entrar num período de redemocratização, em que nem uma coisa nem a outra funcionava. É verdade. Né? A ditadura militar estava saindo para assumir a redemocratização. As instituições estavam muito fragilizadas.
tribunais de contas dos estados, da União, os ministérios públicos, a lei de responsabilidade fiscal não existia. Então, a diferença é gritante, as coisas eram muito mecânicas. Para você ter ideia, nem o computador, nós não tínhamos ainda o computador naquela época, ainda era a antiga máquina de escrever. Né? O Tribunal de Contas do Acre estava sendo montado. Estava sendo montado, o Tribunal de Contas do Acre estava sendo Graças montado. Graças a uma hoje luta encampada pelo saudoso governador Edmundo Pinto. Exatamente. Não por acaso tem uma homenagem lá em frente. Exatamente, saudoso governador Edmundo Pinto. E hoje nós temos todas essas logísticas favoráveis. Um exemplo, no meu município nós não tínhamos comunicação, nós tínhamos apenas um posto de telefonia. Hoje nós temos celular, nós temos redes sociais. Que à época eu já trabalhava aqui na TV, mas eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui na TV. Eu conversei com o senhor algumas vezes pelo telefone para fazer matéria para o jornal O Rio Branco. Exatamente. Então tudo mudou, você tem razão. Com algumas certeza. Coisas para melhor, né? Sim. Outras nem tanto, né, prefeito? Eu digo sim. Às vezes eu ouço colegas prefeitos reclamando das exigências, da questão dos órgãos de controle. Eu digo, olha, eu fico satisfeito porque eu fui prefeito num momento muito difícil que a gente não tinha esse mecanismo, essas logísticas que a gente tem hoje. E hoje eu estou sendo prefeito com essas logísticas. Não tinha acesso às informações. Você não é prefeito porque você não erra porque quer errar. Às vezes você erra por falta de orientação, por falta de informação. E eu sempre costumo dizer que os órgãos de controle que estão aí, os tribunais, o Ministério Público, enfim, eles não estão aí para te punir. Eles estão primeiro para te orientar. Claro. Né? Agora, é lógico, se você persiste no erro, se você não cumpre as normas, aí é lógico que você vai ser punido. Com certeza. E a gente sabe das dificuldades, são muito grandes, mas a gente sabe que os desafios existem, os obstáculos existem, mas eles existem para serem transpostos. Claro, claro. Prefeito, fazendo um balancete dos primeiros 100 dias, como era a prefeitura e como ela está hoje, 100 dias depois? Eu, logo que assumi o mandato dia 1º de janeiro, eu sempre disse à população que a gente tinha que ter esse prazo, né? No mínimo de 100 dias para poder dar uma resposta à sociedade. A gente sabia e tinha convicção das dificuldades que íamos encontrar. Eu não fui candidato inocente. Não sabia que estava acontecendo isso, que a prefeitura estava nessa situação. Não, isso eu não sou ingênuo, nem sou criança. Né? Eu sabia das dificuldades, sabia dos obstáculos que está à minha frente. Mas o que a gente tem feito, Muniz, nesses primeiros 100 dias, é tentar organizar essa questão, essa estrutura burocrática. Nós tivemos o azar de pegar uma prefeitura em que o prefeito foi afastado antes de concluir o mandato. Nós tivemos muitos documentos apreendidos, retidos pela Polícia Federal para investigação, enfim, que ainda não voltaram para a Prefeitura. Nós tivemos que solicitar ao Tribunal de Contas, uma coisa que é considerada inédita, desvincular a nossa prestação de contas do nosso primeiro bimestre da prestação de contas da gestão anterior. Porque não tinha como continuar, não existia nexo. A contabilidade é uma coisa contínua, né? Claro. E nós tivemos que solicitar do tribunal que permitisse que nós fizéssemos a nossa prestação de contas. Algo impessoal. Sim, exatamente isso, do primeiro bimestre nosso, sem vincular a prestação de contas do último bimestre do prefeito. Claro. Até porque a prefeitura está também sem a apresentação da prestação de contas do exercício 2015. Pega o final de um orçamento e isso. Exatamente. Mas quando fizemos isso e conseguimos isso pelo Tribunal de Contas, nos deparamos com outra situação. Quando fomos apresentar o nosso relatório do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, constatamos que o nosso PPA não tem nada a ver com o orçamento que nós estamos executando. São duas coisas disjuntas, separadas. Então, novamente, tivemos que pedir para o Tribunal de Contas... Só explicando ao telespectador, é o plano plurianual. Plurianual, o PPA, o plurianual. Está totalmente desvinculado do orçamento, da LOA. Quer dizer, nós estamos executando um orçamento que não está baseado no PPA. E, outra vez, tivemos que recorrer ao Tribunal de Contas, pedir prazo ao Tribunal de Contas para a gente organizar isso aí, mudar o PPA, porque é o mais factível de ser alterado, de ser mudado, exatamente porque não existe um nexo entre uma coisa e outra. Então,
todos esses obstáculos dificultaram a nossa vida nesses primeiros 100 dias. E olha que o senhor já tem uma experiência do passado. Sim, nós assumimos uma prefeitura... Imagine quem entra assim no escuro. Exatamente, que tivemos complicada a situação. Tivemos que remanejar o orçamento, aquela margem de 20% remanejar, porque, um exemplo, o meu gabinete mesmo, nós não tínhamos recursos sequer para custear uma diária do prefeito, né? A gente viaja bastante, você tem que estar resolvendo situações fora do município. Mas nós estamos atualizando as coisas, estamos botando em ordem, contratamos um serviço jurídico, assessoria jurídica, que está trabalhando muito, tem muita coisa para fazer. Todo dia temos demanda na Justiça, praticamente. Hoje, amanhã mesmo, nós temos audiências na Justiça do Trabalho, exatamente com processo, a maioria deles com trânsito de julgado, porque a Prefeitura não se manifestou em tempo hábil, perdeu o prazo. E essas coisas todas a gente vem ajustando, para que possamos manter as nossas prioridades em dia, principalmente aquilo que são despesas fixas, pagas, com prioridade, sem atrasar um dia de salário aos servidores, mesmo tendo retenção de recurso. Para você ter uma ideia, Muniz, esse mês de março, todo o meu repasse de fundo de participação do município, ele foi retido para pagar despesas. Me sobraram R$7.000 de todos os repasses do fundo de participação. Foi o dinheiro que me sobrou. Mesmo assim, a gente está cumprindo os nossos compromissos, honrando os nossos compromissos. Eu acho que em alguns momentos, professor, me permite, o excesso de zelo de alguns magistrados acabam punindo toda a comunidade. É verdade. A gente... Não pune nem o prefeito anterior, não, e nem o atual. Pune a comunidade. Exatamente. E a comunidade, quando ela vota em você e te elege, eles não querem que você fique olhando no retrovisor e se justificando, chorando, se lastimando. Esqueça isso. Que é solução. Ele fala assim para você, não interessa, eu te elegi, eu votei em você para você resolver o problema. Agora você imagina uma decisão dessa aí pode colocar em risco o pagamento dos servidores, de fornecedores, pode travar, pode engessar a municipalidade. Nós estamos com problemas graves, inclusive com convênios, recursos de convênio que foram retidos e retirados da conta para acudir despesa. Quer dizer, a justiça bloqueou, permitiu o prazo, decorrido o prazo, não houve manifestação por parte do gestor, o dinheiro saiu. Inclusive de empresas que estavam prestando serviço ao município e que prestaram o serviço e tiveram o dinheiro resgatado exatamente por via judicial, porque a justiça foi lá, bloqueou, o gestor não se manifestou, o dinheiro foi embora. Eu estou tendo problema. Há algumas decisões aí que são verdadeiras aberrações. Como você vai, por exemplo, sequestrar recurso de convênio para pagar despesas? Pois é, mas isso já aconteceu na nossa... Quer dizer, falta inclusive isso é desvio de objetivo. De finalidade. De finalidade. De objetivo. Difícil, situação muito complicado. Nós estamos vivendo isso, mas estou pedindo calma à população, pedindo calma e principalmente ao Poder Legislativo. Olha, vamos ter calma, não adianta, a gente está vendo a cidade toda esburacada, cheia de entulho, de sujeira, de lixo, a gente está vendo os ramais tudo sem trafegabilidade, mas não adianta você botar uma máquina lá dentro de um ramal desse, gastar combustível, gastar tempo e pagar caro, porque você não consegue alugar uma máquina dessa, o valor é menos de 10, 15, 20 mil reais, para trabalhar, porque a prefeitura não dispõe de máquinas operando, e jogar o dinheiro fora, porque você acaba de fazer e a chuva acaba de destruir. O Brasil, podemos dizer assim, que é dos únicos países do mundo em que todos os anos se faz estrada e todos os anos ela é destruída, porque não existe um planejamento para se fazer um trabalho para ficar definitivamente feito. A gente sabe que mesmo com massa asfáltica é destruído, mas você se fizer bem feito... Chove muito. Chove demais. Eu não sei se chove demais, a gente não pode contrariar a natureza, né? Diz que a ordem natural das coisas a gente tem que respeitar. Mas que chove muito, chove. E este ano principalmente. E o que nós queremos é que comece o período de estiagem para a gente começar a trabalhar, estamos nos organizando para isso. Prefeito, para muitos, Assis Brasil é o fim do Acre. Para outros, é o início, né? Muita gente costuma falar de Mâncio Lima a Assis Brasil. O senhor prefere dizer de Assis Brasil a Mâncio Lima? Eu costumo dizer que Assis Brasil é o início do Brasil. É o início do Brasil. Você sabe perfeitamente... E é um município, pelo menos nesse particular, privilegiado, né? Serve lá como
a Tríplice Fronteira. A Tríplice Fronteira. Nós temos o privilégio de ser o município do Brasil mais próximo do Oceano Pacífico. Sim. Nós estamos a 1.461 quilômetros do primeiro porto marítimo do Oceano Pacífico, no Peru, que é o Porto de Matarani. É um município que tem um potencial turístico muito grande, porque é rota turística para Machu Picchu, para Cusco. É ali, Cusco. de fato, onde ocorre a maior movimentação do que se chamava no passado, recente, há 20, há 30 anos, quando o senhor foi feito a primeira vez, o famoso MAP. Exatamente. Né? Madre de Deus no Peru, né? Sim, Madre Acre. E o Pando na Bolívia. Exatamente. Era exatamente. Tinha o Instituto Boupebra também, que tinha algumas ações por lá também, né? Exatamente. Bolívia, Peru e Brasil. Hoje existe o Comitê de Fronteira, que abrange ali o Brasil, Peru e Bolívia. E Assis Brasil tem essa peculiaridade que o diferencia, o que o torna diferente dos outros municípios, exatamente que está na Tríplice Fronteira, com a rodovia do Pacífico, passando ali, onde passa a rota de ônibus mais longa do planeta, passa ali, que sai, que vai de Bogotá, da Colômbia, ao Rio de Janeiro, São Paulo. O Fantástico mostrou isso. E nós temos um potencial turístico. É isso que eu ia falar, pode ser implementado aí. Exatamente. Né? Ações turísticas. Nós temos quase, aproximadamente 30 aldeias indígenas divididas entre o rio Acre e o rio Iaco. Nós temos um potencial de um turismo religioso. Nós temos a Santa Raimunda do Bom Sucesso, que é um ponto de peregrinação todos os anos, no dia 15 de agosto, que junta ali 3, 4, 5 mil pessoas, inclusive vindo gente de toda a parte do mundo. Uma das maiores festas populares da região. Da Europa. E nós precisamos explorar isso. Claro. Nós precisamos fazer com que esse turista, que são seja aproximadamente 6 a 7 mil turistas passam por mês ali em condições normais, que não deixam um centavo na cidade de Assis Brasil. Porque passam direto para Inhapari, no Peru, e na volta direto para Brasileia ou Rio Branco. Não podemos ser usados apenas como corredor. Como corredor, nós precisamos fazer com que esse turista pare em Assis Brasil, gaste dinheiro em Assis Brasil, seja um ponto de referência, gere renda, gere riqueza, gere emprego no nosso município. Esse é o nosso objetivo. Já que o município está praticamente engessado com um número de reservas ambientais e extrativistas muito grande, a gente precisa buscar meios para fazer com que a economia do município seja aquecida exatamente pelo turismo, pela agricultura familiar, enfim, buscar mecanismos que façam com que o município seja beneficiado. Conversei aqui com o prefeito de Assis Brasil, Zum Barbosa, do PSDB. A primeira vez o senhor era do PMDB. Não, a primeira vez eu fui eleito no PFL, hoje democrata. Porque o senhor passou algum tempo no PMDB. Sim. Isso mesmo. Prefeito, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, há espaço ainda. Eu só quero te agradecer pela oportunidade, agradecer a TV Rio Branco pela oportunidade e aproveitar aqui para convidar a todos para participar da nossa festa de aniversário do município de Assis Brasil. 41 anos? 41 anos, dia 14 de maio. 76? 76. O município foi emancipado em 1976. Ela faz parte dos 7 municípios depois, né? Sim, foi 5, 7, depois exatamente. Mais 10. Assis Brasil, Manso Lima, Plácio de Castro, Senador Guiomar, Mané Urbano, enfim. E convidar todos que me assistem para participar da nossa grande festa de aniversário do município, que é uma festa que já está no nosso calendário de evento, assim como o Festival de Praia em julho, e que sejam todos bem-vindos ao município. Enfim, encerrar aqui agradecendo a oportunidade. 14 de maio. 14 de maio. Uma baita festa, prefeito. Baita festa. Sucesso. Foi um prazer recebê-lo pela primeira vez agora como prefeito. Obrigado a você, Muniz. Muito bem, de prefeito para prefeito. Depois de entrevistar o prefeito de Assis Brasil, lá na Tríplice Fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, eu volto em 2 minutos para conversar com outro prefeito, o prefeito de Manuel Urbano, Tanísio de Sá, do PMDB. Até já.